Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Matemática Clara com o professor Renato. Nesse vídeo nós vamos lançar uma luz sobre limites. Nesta terceira parte nós vamos abordar as funções constantes e os seus limites e os limites tendendo a infinito. Se você quer clarear suas ideias sobre os limites, não deixe de assistir todos os nossos vídeos. Roda a vinheta. Vamos continuar falando das funções e dos seus limites. Tem alguns tipos de funções, por elas serem muito simples, muitos alunos acabam se atrapalhando quando vão calcular o valor da função e o valor do limite da função. Então eu gostaria de falar rapidinho sobre isso e a gente continua explorando, outros campos dos limites. Vamos dar uma olhada nessa função matemática aqui. Isto é uma função matemática, f de x igual a 7, só isso. Repare que seria diferente se fosse 7x ou 7x mais alguma coisa. Então, isto é uma função, por isso que eu fiz questão de botar um outro nome para esta função. Esta função, esta função. Aqui a gente está pedindo, calcule o valor da função f quando x vale menos 3. Calcule o valor da função h quando x vale menos 3. Esse tipo de função, o aluno normalmente não tem muita dúvida, porque ele está vendo x que está sendo multiplicado, ele conhece o valor de x, quem está dentro do parênteses é o valor de x, eu coloco o valor de x aqui, faço a conta, obtenho o resultado, tranquilo. Qual o valor da função h quando x vale 5? Jogo 5 aqui, 35. Nesse tipo de função matemática, o aluno acaba se atrapalhando, então na hora de calcular o limite dessas funções, ele também se atrapalha. Vamos só lembrar. Qual o valor da função f quando x vale menos 3? Aí o aluno olha aqui e não tem x. Lembre-se, toda vez que você tiver um número, você pode imaginar, se quiser, que há sim, ali sempre um x. Que aí fica fácil de você imaginar aonde você vai colocar o seu valor de x. Tá ok? Repare aqui. Quando não existir um x no termo de uma função matemática, ou num termo que você está trabalhando, seja ele qual for o objetivo disso. Se você quiser falar que tem um x acompanhando aquela constante, você sempre vai poder fazer isso, desde que você coloque x elevado a zero. Porque aqui, repare como é diferente. Quando a gente não está vendo a potência, a gente já discutiu isso no nosso vídeo de potenciação, aqui tem o 1, aqui é x da primeira. Quando você fala x a zero, você está falando o seguinte, existe um x na minha função matemática e qualquer valor que eu coloque ali, ele será elevado a zero. Qualquer número elevado a zero, seja positivo, seja negativo, fração, raiz, qualquer coisa, vai dar sempre 1. Inclusive, o zero elevado a zero também vai valer 1 para a matemática. Isso a gente consegue provar lá na frente, explorando a ideia de limites, tá bom? Então, toda vez que eu tiver um número elevado a zero, eu sei que essa conta dá 1. Na prática, vai dar sempre 7. Não importa qual é o valor que você coloque aqui. Repare, se eu colocar menos 3 aqui, menos 3 elevado a zero, 1 positivo, sempre. 7 vezes 1, 7. 5 elevado a zero, 1 positivo, vezes 7, 7. Então, repare que quando eu tenho uma função que não tem x, para qualquer valor de x, vai dar sempre este valor. Porque se os valores entrassem aqui, x elevado a zero sempre será 1 positivo e 7 vezes 1 vai dar sempre 7. Portanto, se eu quero fazer esta conta para esta função matemática, lembre-se, o aluno olha isso e fala, nossa professor, esse número tem infinitos dígitos. Então, na verdade, pedir essa conta seria a mesma coisa que eu escrever o limite da minha função f. Quem é a função f? É só isso aqui. Você pode só escrever assim, que está certo, é o suficiente. Se você quiser escrever assim, não está errado, é a mesmíssima coisa, porque 7 vezes qualquer coisa elevada a zero é sempre 7, com x tendendo
repare, existe o número 4,2 e existe este número que é um pouquinho maior que 4,2. Portanto, é um 4,2 à direita. Se eu perguntar quanto vai dar isso para esta função, lembre-se, você vai jogar no valor de x o 4,2, 4,2 elevado a zero dá 1 vezes 7, 7. Se eu for fazer esta conta aqui, lembre-se, para matemática a gente gosta de uma nomenclatura especial para um número que ele não consegue ser escrito, porque este número tem bilhões de noves. Este número eu estou reparando que ele é perto do 4,2, porque aqui está 19, como se fosse 4,20, certo? Portanto, eu posso escrever isso como sendo limite, só assim, esse aqui eu vou deixar assim, tanto faz, com x tendendo a 4,2 pela esquerda, porque ele é um pouco menor, esse sinal de menos é um pouquinho menor, portanto, esse limite vai me dar como resposta 7, tá bom? Repare só como seria interessante se o número fosse esse e esse, menos 4,2000, menos 4,1999. Lembre-se, se eu tenho um número negativo, aqui está caminhando para o menos 3 e aqui está caminhando para o menos 5. Portanto, esse número aqui está aqui, caminhando em direção. Ele é menor do que menos 4,2. Este número é menor do que menos 4,2, porque ele está por aqui. Enquanto que este número, ele é maior que menos 4,2. Portanto, ele será assim. Este número aqui está aqui. Ele é, tanto que aqui é menos 4,2, menos 4,1, menos 4, e até chegar no 3. Né? Vai descendo 3, 4, 3,9 e assim por diante. Bom, então, dito isso, não se confunda quando tiver uma função constante, tá bom? Você pode pensar que ela é assim, ou trabalhar com ela simplesmente assim, e os resultados são os mesmos. Aonde eu vou colocar esse menos 3? Em lugar nenhum, não tem x aqui, portanto a resposta é 7, 7. Ou você pode pensar simplesmente que é x elevado a zero, e aí você tem um campo para colocar o valor do x, e com isso você consegue resolver. Esse raciocínio quando você não vê o x, você lembrar que existe um x a zero acompanhando qualquer número, vai ser muito importante no cálculo das derivadas, no cálculo das integrais, que é onde a gente vai chegar mais para frente a partir de explorar a ideia dos limites. Vamos continuar aqui então explorando agora casos específicos e muito importantes de limites. Quando x tende a infinito ou x tende a menos infinito. Então, o que é o infinito? Então, é um número absurdamente grande. Se eu fosse escrever ele, eu precisaria começar a escrever 1, 0, 0, 0, 0 e infinitos zeros. Ele é muito grande. Seria um número que, se eu fosse escrevendo, eu ia dando voltas na Terra, colocando esses zeros para torná-lo um número astronômico. Portanto, o infinito, que a gente representa assim, é um número que não pode ser escrito, mas ele pode ser imaginado, tá ok? Tanto faz, não faz diferença para a matemática eu fazer essa anotação, porque ele já é um número muito grande. Um número um pouquinho de nada menor do que um número muito grande continua sendo um número muito grande. E um número um pouquinho de nada maior do que um número muito grande, ele continua sendo muito grande. Na prática vai dar realmente a mesma coisa se for um infinito à esquerda ou um infinito à direita, que significa um pouco menor que o infinito, um pouco maior que o infinito, né? Para quem tem 1 bilhão de reais, 1 centavo a mais ou 1 centavo a menos, no fundo o número é 1 bilhão. Todas as contas que eu vou fazer serão com 1 bilhão. Então a gente não vai usar esta anotação, mas vai fazer diferença se ele é muito grande, positivo, que seria este número aqui, ou muito grande, negativo.
que será representado por esse número aqui. Então isso faz diferença se ele é um mais infinito ou menos infinito. Não estou me referindo a isto, porque isto não é menos infinito, um infinito negativo, um número negativo. Isto é apenas algo um pouquinho menor de algo muito grande, né? Aqui não, aqui o número é negativo, aqui o número é negativo, tá bom? Então esse conceito é muito importante. Então a gente vai estar falando agora de contas com números absurdamente grandes, astronomicamente grandes. E vamos ver algumas propriedades. Peguei funçõezinhas bem simples, fica fácil da gente entender para qualquer função matemática é este raciocínio. Então, vamos olhar, vamos continuar explorando aquela nossa função. A função 2x mais 1. Aqui está escrito, eu quero o valor desta função matemática quando x tende a um número absurdamente grande. Lembre-se que toda essa nomenclatura aqui poderia ser escrito dessa forma, um f de infinito. Só que como infinito é um número que não tem a precisão que a matemática gostaria, ele coloca desta forma aqui. Mas o significado é esse. Qual é o valor da função quando x vale infinito? Mas aqui no caso a gente sabe que infinito não é um número. X tende ao infinito, porque o número infinito ele pode ser sempre maior. Qualquer número que você me coloque, eu posso botar um número a mais, um dígito a mais, ele aumentou. Um dígito a mais, ele aumentou. Posso somar um sempre. Ele vai sempre aumentando, não tem fim. Portanto, x tende a infinito, um número absurdamente grande. Quando você for fazer essas contas, você vai usar só a sua imaginação matemática. Porque não adianta você pegar a calculadora e falar, professor, como é que eu vou digitar um número com 1 trilhão de dígitos? Você vai passar o resto da sua vida batendo na calculadora. Não adianta. Então você vai usar a sua imaginação e vai resolver as contas. Bom, a gente entende que x vale infinito. Quanto é 2 vezes infinito? 2 vezes um número absurdamente grande. Que significa 2 vezes? Uma coisa mais outra, né? A mesma coisa. 2 laranjas, uma laranja, laranja. Infinito mais infinito. Ora, professor, isso vai dar um número absurdamente grande. Isso também vai dar infinito. 2 vezes infinito dá infinito. Mais 1. Repare, se eu falasse que aqui é o número 3... você ia colocar 3 aqui. Se eu falo que é infinito, você bota infinito aqui. Só que você vai fazer a conta. 2 vezes infinito, infinito. Infinito mais 1. Né? Ora, professor, é infinito. Só que, lógico, esse número não é igual a esse. Esse número é uma unidade maior do que esse. Se x é infinito, esse infinito não é igual a esse infinito. Porque isso aqui é 2 vezes o infinito. Não há outra forma de representar esses números usando a mesma simbologia. Mas você não pode cair na tentação de achar que todos esses infinitos representam o mesmo número. Não, você foi fazendo contas. Só que como ele é absurdamente grande, a gente vai escrevendo infinito aí. Repare, se aqui fosse menos 1, portanto, 2 vezes infinito, infinito. Infinito menos 1. Ora, professor, se eu tenho 1 bilhão e tirar 1 real, não vai, eu vou continuar com 1 bilhão. Portanto, infinito menos 1 continua dando infinito. Vamos olhar essa situação aqui. Se eu colocar infinito, né, limite desta função matemática, quando x tende a infinito, ou seja, é um número muito grande e está subentendido que é um número positivo. 2 vezes infinito. Infinito. Infinito mais 1. Infinito. Então a gente chegou, por enquanto, aqui. Raiz quadrada de infinito. Ou seja, que número multiplicado por ele mesmo vai me dar um número absurdamente gigantesco e enorme. Que número que multiplicado por ele mesmo vai me dar como resposta infinito. Porque repare, quando você calcula raiz de 9 e você me responde que é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Um número vezes ele mesmo, dando 9. Aqui é que número vezes ele mesmo vai me dar como resultado um número astronômico. Resposta. Pode ter certeza, professor. Um número astronômico. Um número astronômico vezes outro número astronômico igual a ele vai dar como resposta um número muito mais astronômico. Portanto, a raiz, seja ela qual for, quadrada, cúbica, quarta,
de infinito será sempre infinito, porque ele vezes ele mesmo vai dar aqui. Lógico que o símbolo é o mesmo, mas eles não representam o mesmo número, né? Não representam o mesmo número. Vamos olhar esse caso aqui. Pego o infinito, vou jogar aqui. Menos 2 vezes infinito. Isso aqui vai dar menos infinito. Porque se fosse 2 vezes infinito, infinito. Mas se é menos 2 vezes infinito, menos infinito. Porque vale regra do sinal. É menos 2 vezes um número. O número, ele só é grande, mas ele é positivo. Então aqui tem uma regra do sinal. Negativo vezes um número positivo, porque é mais infinito. Essa conta dá menos infinito. Mais 1 dividido por 10 elevado a 257. O que significa isso? Um número que tem 257 zeros. É 1000, só que aqui é um número definido. Aqui é um número que eu conheço a sua extensão. É um número finito. Ele é grande, mas ele é finito. Se alguém me perguntar quantos zeros tem aqui, tem 257 zeros. Neste problema aqui, se alguém me perguntar quantos zeros tem aqui, tem infinitos zeros. Isto não é finito, porque eu posso sempre colocar um zero a mais. Aqui é um número finito. Isso é muito importante, tá ok? Vocês vão entender que você perceber que um número, mesmo ele sendo grande, mas ele é finito, é um tipo de conta. Quando ele for infinito, aí eu tenho que tomar cuidado. Portanto, menos infinito mais 1 vai dar menos infinito, porque não tem regra do sinal. É menos 1 milhão mais 1 é menos 999.990, né? Um número absurdamente grande e negativo mais 1, ele continua absurdamente grande e negativo. Dividido por 10 a 257. Se você pegar algo absurdamente grande e dividir por um número grande, que não é absurdamente grande, isto é um número finito, isto é um número infinito. Essa divisão vai me dar como resultado um número infinito e negativo. Porque esse número é tão grande, mesmo que ele seja dividido milhares de vezes, ele vai continuar dando um resultado grande. Porque o infinito é um número escandaloso, ele é absurdo, ele deu 250 voltas na Terra para escrever esse número. Por qualquer coisa que eu divida ele no final vai me dar um resultado absurdamente grande. Como é negativo, dividido por positivo, porque isso aqui é um número positivo, aqui tem uma regra do sinal para estabelecer esse sinal. Aqui houve uma regra do sinal para estabelecer esse sinal, tá bom? Vamos dar uma olhada nesse caso aqui. 7 dividido por 2x. X tende a infinito. Se esse vídeo foi claro para você, não esquece de dar uma luz pra gente, se inscreve no nosso canal. Um grande abraço em X e até o próximo vídeo. Obrigado!